Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Nossa, só de lembrar eu fico assim. Surtei mesmo. Eu tô com sono, gente, tem um mês que eu tô com sono seguido, assim, que toda hora você olha pra mim e tô com essa cara cansada. Foi uma catástrofe, mas foi isso que me salvou. Bom, eu acho que o tanto que eu estava preparada para o parto, eu estava despreparada para o pós-parto. Eu acho que eu falo eu, né? Tudo que eu falar aqui, gente, é baseado na minha experiência no que eu vivi, tá? E às vezes eu uso a palavra gente, mas é eu. Eu tava tão preocupada com o parto, tão preocupada com como seria, se ia doer, se ia correr tudo bem, eu tinha medo. E sobre o pós-parto, eu, sei lá, acho que eu fiquei meio alienada, assim. Eu ouvi as pessoas falarem que era muito puxado e tudo, mas eu não tinha noção, não sabia dimensionar o tanto que isso seria realmente puxado. Eu não fazia ideia o tanto que o corpo modifica, o tanto que a gente fica lesada se a gente não dorme direito. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tive 48 horas de pródomos, que foram aquelas contrações, né, de treinamento, com dor, ritmadas, que não me deixavam dormir, então eu fiquei 2 noites dormindo muito mal, porque de 10 em 10 minutos vinha dor, de 10 em 10 minutos eu acordava, então eu cochilava, acordava, já fiquei bem exausta. Seguida do parto, 14 horas durante a madrugada, né, rodou a madrugada de parto, então 3 noites, uma sem dormir nada, né, e 2 tirando uns cochilos. Depois já veio o bebê pro meu colo. E aí a primeira noite no hospital foi uma catástrofe, uma catástrofe. Então, 4 noites mal dormidas. Na quinta noite foi melhor, assim, com ele no hospital, mas de todo jeito também foi bem mais ou menos. Eu dormi um pouco nessa noite, porque daí o Danilo ficava com ele, a gente já fez um revezamento, um momento eu fiquei, outro momento o Danilo ficava, mas é aquela coisa, né, gente entrando no quarto o tempo inteiro, eu tentando oferecer o peito pra ele o tempo inteiro, ou seja, eu fiquei extremamente exausta, fiquei extremamente dopada de sono. Eu precisava muito descansar, muito descansar. Só que você não tem como descansar. Eu sou de 3 em 3 horas, às vezes menos do que isso. Eu tinha que estar oferecendo o peito. Ele não pegou o peito muito fácil, ele tinha muita preguiça, bem preguiçoso, bem peixinho. Enfim, eu fiquei num nível de exaustão que eu jamais imaginei que eu ficaria na minha vida inteira. E eu nunca tinha mexido com recém-nascido, gente. Eu não tinha a menor ideia. Nem eu e nem o Danilo. Os dois perdidos, sabe? Só que assim, enquanto a gente ainda tava no hospital, tava tudo bem, porque a gente tentava da nossa maneira, fazia, e se não desse certo, a gente apertava o botãozinho e vinha a enfermeira ajudar a gente. Se era a respeito do leite, que eu tive muito problema para amamentar, tinha consultora de amamentação no hospital. Então toda hora ou vinha enfermeira, vinha consultora de amamentação, vinha tudo que eu precisava. Era cansativo, mas tinha solução. Quando eu cheguei em casa, gente, vocês não estão entendendo. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vou contar um pouquinho antes. Uma amiga minha, a Mariana, ela falava assim, Ana, você precisa de uma ajudante todos os dias, porque o neném vai te demandar muito, então você precisa de alguém que faça a sua comida, que deixa pronto pra você, que vai arrumar a casa pra você, você não vai ter tempo pra isso. E eu olhava, eu acho que, assim, eu entendi o que ela queria dizer, mas eu não entendia, porque eu falava assim, mas como que eu não vou ter tempo, gente? Eu vou estar só por conta do bebê, eu não vou estar fazendo mais nada. Eu não vou trabalhar mais, vou parar tudo, né? Então, se eu vou estar só por conta do bebê, é óbvio que eu vou ter tempo, eu imaginava, né? E eu falava assim, ah, beleza, eu tinha ajudante 2 vezes por semana. E eu falava assim, ah, eu vou tentar, se não der certo a gente chama alguém, mas eu não vou contratar alguém pra ficar todos os dias sem eu sentir a necessidade. E aí que eu me enganei pesado, porque eu cheguei em casa do hospital de 5 noites muito mal dormidas. Eu tô com sono, gente, tem um mês que eu tô com sono seguido, assim, que toda hora você olha pra mim e tô com essa cara cansada. Então, quando eu cheguei aqui em casa, além de estar extremamente cansada vindo desses dias acumulados aí, eu tive problema com a amamentação. O Arthur, ele não tava mamando em mim. E ele tava ficando desesperado, de fome, né? Teve a primeira noite nossa em casa foi mais catastrófica do que a noite no hospital. Só que a gente não tinha o botãozinho pra apertar e vinha alguém socorrer a gente. Eu tinha contratado uma enfermeira pra ficar aqui com a gente.
Só que ela não conseguia resolver, sabe? Acho que pelo fato do Arthur não tá pegando direito o meu peito desde o hospital, meu leite não descia, então ele tava com fome. E ele tava berrando, então ele passou a noite inteira berrando, mas era muito escandaloso, muito escandaloso. E aí ficou eu e o Danilo lá pelejando com ele, eu chorava. Foi uma catástrofe. Só que essa situação de ele não mamar em mim, tá virada esse tanto de noites, de eu não, sei lá, de eu chegar em casa e não tá com essa estrutura de estar com a casa funcionando, entendeu? Eu ainda ter que pensar, tipo, a minha mãe tava aqui pra me ajudar, a faxineira, ela vê a Suzana, né? Ela veio, mas todo mundo dependia de mim pra eu falar o que eu queria. E eu não estava em condição de falar o que eu queria pra ninguém. Eu tava precisando muito dormir, só que eu não conseguia, porque meu filho tava com fome. Gente, nossa, eu não sei te dizer exatamente até que ponto eu estava consciente das coisas. Eu não sei quando foi a virada, sabe, do que eu vou falar agora para o momento que eu ainda estava consciente e que eu estava junto com o Danilo tentando, né, cuidar dele da melhor forma. Eu só sei que chegou um momento que eu surtei mesmo. Eu estava um zumbi, eu estava andando, eu não sabia o que eu falava, eu não lembrava uma palavra que eu falava, eu não sabia onde estava nada. Eu comecei a desenvolver medo pelo Arthur, gente. Nossa, só de lembrar eu começo a querer chorar. Porque foi uma semana, assim, muito difícil mesmo. Eu comecei a ter medo dele, sabe? Medo porque era o meu bem mais precioso do mundo, da face da terra, é esse petitinho. E eu não sabia cuidar. E aí eu não sabia como que eu ia fazer pra cuidar dele da melhor maneira possível. Ninguém podia me ajudar, sabe? Quem tinha leite era eu. E eu nem sabia de fórmula, pra vocês terem ideia do tanto que eu era despreparada. Eu nem sabia que tinha a opção de dar fórmula e alimentá-lo, entendeu? Eu vivi em outro mundo, bem distante do de maternidade, bem distante do de dona de casa, enfim. O que eu comecei a sentir foi desespero de não conseguir cuidar do meu bem mais precioso da face da terra, que era o Arthur. Foi tão frustrante essa tentativa de amamentar, porque eu queria muito dar alimento para ele, eu queria muito saciar a fome dele, mas ele vinha e ele não pegava, e ele esgoelava, e eu só ouvia todo mundo, ele tá com fome, você tem que dar leite. E eu falava, gente, eu sei, mas como? Alguém me ensina a fazer isso, porque eu não sei, eu nunca fiz isso. E eu não conseguia. Eu não me lembro desse episódio, mas o Danilo me contou depois que teve um momento aqui na casa, que eu tava aqui na sala, com os peitos de fora, tentando dar mamar pra ele. Diz o Danilo que eu simplesmente peguei ele, entreguei ele pro Danilo e falei, toma, resolve. E subi pra casa, né, subi pro quarto, com os peitos de fora, sentei na cama e fiquei olhando pro teto. Eu não me lembro disso, pra vocês terem ideia. Eu me lembro muito bem da noite, da primeira noite, que foi uma catástrofe. O outro dia, eu não me lembro muito bem o que aconteceu no dia. Ah, lembrei. No outro dia, o Danilo pediu ajuda pra Érica. Nossa, ela me ajudou muito nesses primeiros dias. Chamou ela pra vir ajudar a gente, porque ela amamenta o filho dela de 1 ano. A gente chamou ela pra ela dar leite pro Arthur, porque ele tava morrendo de fome e a gente não sabia o que fazer. E aí ela chegou e ele mamou nela. Ao mesmo tempo eu fiquei super aliviada de ver que o meu filho tava alimentado, não tava passando fome mais. Mas eu fiquei extremamente frustrada de ver que ele mamava em outra pessoa e não conseguia mamar em mim. Ai, meu Deus. Nossa, só de lembrar eu fico assim. É muito ruim, gente, muito ruim, sabe? Eu fiquei muito frustrada dele não conseguir mamar em mim. Eu começava a achar que o problema era eu. E provavelmente era eu, porque eu tava muito exausta, tava muito cansada. E acho que eu passava isso pra ele, sabe? E não tinha segurança, eu não sabia o que fazer, né? Ele mamou nela e eu vi nela uma mãe que eu não tava conseguindo ser. E aí a gente tem aquela coisa que todo mundo fala, né? Que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Literalmente o bebê nasce de um minuto pro outro. A mãe não nasce de um minuto pro outro. Bom, pode ser que tenha algumas que sim. Eu fui nascendo dia após dia após dia. Mas eu cheguei numa situação, depois que eu vi que ele mamava, que ele tinha... Que aí daí começou todo mundo, né? Ah, deve ter a linguinha presa, ele tem que aprender a sugar, ele não sabe e tal. Mas na hora que eu vi que o problema não era ele, que o problema era eu não queria cuidar dele.
Aí eu cheguei a falar pra Érica, cuida dele pra mim, leva ele, eu preciso de um tempo, eu tô exausta, eu preciso descansar. E aí todo mundo ao meu redor falou, ela realmente precisa descansar. Aí eles pegaram o Arthur e falavam, vai descansar. Só que eu chegava no quarto, gente, eu ficava olhando pro teto, desesperada, desesperada. Aí o Danilo vinha, o Danilo ficava muito bravo, ele falava, dorme, é o seu momento de dormir, você precisa dormir. Aí eu fechava o olho, só que sabe quando você não conseguia relaxar. Porque a minha cabeça estava extremamente a mil de como que eu vou fazer para poder cuidar do meu filho. Eu não consigo amamentar meu filho vai morrer. Eu comecei a achar que meu filho ia morrer se ele ficasse comigo. Na hora que você fica grávida, você dá uns surtos hormonais porque é muito hormônio dentro do seu corpo. Na hora que sai o bebê, você dá outro surto porque é pouco hormônio. Mexe de novo com tudo isso. Eu acordei no outro dia. Quando na hora que eu vi ele na almofadinha de amamentação, ele tava dormindo. E aí, o Danilo tinha ido na empresa um pouquinho pra ver as coisas lá, né? Hoje a gente mora pertinho da empresa, então rapidinho ele estaria aqui de volta. Mas na hora que eu vi que eu tava com meu filho sem o Danilo e que ele poderia acordar a qualquer momento, foi me dando desespero, foi me dando tremedeira, que eu falava, meu Deus, não acorda. Eu comecei a rezar pro meu filho não acordar. Comecei, pelo amor de Deus, não faz ele acordar, porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha conseguido descansar, eu não estava tendo condições psicológicas, mentais, nada de passar por aquela situação de tentar dar peito de novo e ele não pegar. E ele continuar com fome. Aí eu liguei pro Danilo desesperada. Falei, pelo amor de Deus, fala pra ele que eu vim pra cá. Não me deixa aqui sozinha com o Arthur. Sozinha assim, sem alguém que pudesse alimentá-lo, né? Porque minha mãe tava aqui, a Suzana tava aqui. Mas a minha preocupação era a comida pra ele. Igual eu falei, eu nem pensava em possibilidade de fórmula, sabe? Eu não tinha noção disso, do que eu podia introduzir a fórmula até para eu poder realmente descansar. O que estava me deixando pirada era essa coisa de não conseguir alimentá-lo. E aí eu liguei, e aí a Érica veio, a Érica passou o dia inteiro aqui. Além de ela alimentar ele, né? Mamou de novo nela. Olha, gente, antes que alguém fale, eu sei que não é o melhor cenário você colocar o seu filho para mamar no peito de uma outra pessoa. Mas foi isso que me salvou, foi isso que me trouxe tranquilidade. Foi essa solução imediata que a gente achou até a gente ir na pediatra e a pediatra falar pra gente que a gente tinha que introduzir a fórmula nele, né? Podia introduzir a fórmula nele. Aí a Érica passou o dia inteiro aqui comigo e além de alimentá-lo, eu comecei a vê-la fazendo um monte de coisas simples, né? Que a gente faz na rotina da criança, coisas que não passaram na minha cabeça que eu tinha que fazer, como por exemplo, o banho. Ele ficou sem banho no primeiro dia que ele chegou aqui, porque eu não tive expediente de dar banho nele. Eu tava tão bitolada com esse negócio de amamentação, que ele tava passando fome, que ele ia morrer, né? Na minha cabeça eu achava isso. Falava, se deixar ele comigo, ele vai morrer. Tipo, eu não conseguia ir no quartinho dele, separar uma roupinha pra trocar ele. Eu não consegui trocar ele. Gente, eu não consegui nada. Eu saí de mim completamente. Veio uma psicóloga aqui, o Danilo trouxe, e aí ela disse que era o tal do Baby Blues, né? E eu tinha lido sobre o Baby Blues, mas na hora você imagina, você vai começar a pensar o que é, você vai falar, imagina, você não pensa em nada. Igual eu falei, o tanto que eu estava me preparada para o parto, eu estava despreparada para o pós-parto, eu estava despreparada para a amamentação. Eu acho que faltou eu ler mais sobre a amamentação, os problemas que eu poderia enfrentar, porque eu achava que o problema da amamentação seria um bico machucado, era só isso que eu achava que podia acontecer, sabe? Eu não sabia nem metade dos problemas de amamentação, né? E eu achava que o bebê nascia e mamava e o leite vinha e pronto, e tudo fluía, e o que máximo que podia acontecer é o peito machucar. Eu não tinha uma opinião formada sobre nada disso, estava completamente despreparada. Eu cheguei num ponto que eu não queria trocar o meu filho, eu não queria fazer nada com ele, eu não queria ter responsabilidade sobre ele, porque eu vi que eu não estava preparada para isso. Sabe, não foi falta de amor, que é um outro sentimento. Eu não tive isso. Eu tava amando ele loucamente. E acho que exatamente por amar demais que eu me cobrei demais e fiquei desesperada. Bom, aí teve um episódio também da Érica que ela, depois do banho,
ela foi limpar o narizinho dele e saiu um monte de melequinha do nariz dele. Na hora que eu vi ela fazendo isso, eu olhei e disparei a chorar de novo, chorava e tremendo de novo. Ela, o que foi, né, Ana? E eu falava, eu nunca ia pensar que eu tinha que limpar o nariz do menino, porque eu olhava e eu não via nada, né? E aí, de repente, sai aquele tanto de coisa e aí eu já comecei a viajar na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, eu não ia limpar o nariz do menino, o menino não ia conseguir respirar. Aí vinha aquela ideia na minha cabeça de novo, se ele ficar comigo, eu não vou conseguir cuidar dele. Eu preciso que alguém cuide desse menino pra mim. Gente, imagina se eu preciso que alguém cuide desse nenê. Nunca, a mamãe que vai cuidar desse bebê, meu Deus do céu. É a mamãe, né? Mas a mamãe ficou fora dela. Ai, tá puxando meu cabelo. Bom, eu tô te contando isso, alguns fatos que eu tô lembrando aleatoriamente do que eu passei, pra te alertar, pra você se preparar sim pro parto, mas se preparar também para o pós-parto. Esse negócio de não dormir bem acaba com a gente. A sua cabeça, a minha, né, pelo menos, não fica normal, mas pelo menos eu tive a consciência pra pedir ajuda, sabe? Eu vi que eu precisava de ajuda, então eu comecei a pedir ajuda. Eu falava, Danilo, pelo amor de Deus, me ajuda, e começava a pedir às pessoas para ajudarem o Danilo a me ajudar. Tipo assim, eu tinha medo dele surtar também, que nem eu, e não conseguir cuidar do Arthur. Então eu falava, Érica, pelo amor de Deus, porque o Danilo, além de estar aqui na casa, ele foi um super herói, ele foi um super pai. Ah, vou contar outro episódio dele já já. Mas enfim, além dele estar esse super pai, super presente aqui e eu, né, fora de mim, ele ainda estava com a empresa nas costas dele. Então ele, nossa, ele se virou nos 1000, não foi nem nos 30, ele se virou muito. Teve um dia, uma noite, que ele foi lá, tentou fazer o Arthur dormir, aí a gente já tinha comprado a fórmula, né? Foi lá fazer o Arthur dormir no outro quarto, depois ele veio pro meu quarto me fazer dormir, porque como eu disse, eu não dormia. Tinha gente pra ficar com ele o tempo inteiro, né, enfermeira, mas eu ficava assim, ó, igual um zumbi, de tão preocupada, de tão estressada. Aí ele veio, é muito bonitinho, nossa, essa parte também me emociona. Ele veio pro quarto, começou a passar a mão na minha cabeça e começou a mandar, Gracinha, te amo, amor. Ele conseguiu me fazer dormir desse jeito. Ele falava, Ana, imagina que a gente tá na praia, você tá ouvindo o barulho do mar, a gente tá passeando de mão dadas e tal e tal. Nossa, foi o dia que eu consegui dormir com a ajuda dele. Então, graças a Deus, esse episódio foi rápido, não durou muito, porque eu pedi ajuda, né? E o Danilo imediatamente chamou a Suzana para poder vir todo dia, né? Ficar tomando conta da casa. Pediu uma enfermeira para poder vir todos os dias seguidos. Chamou uma psicóloga para vir conversar comigo. Chamou uma consultora de amamentação pra gente tentar resolver esse problema da amamentação. E aí eu acho que eu fiquei assim uns 3 dias. Meio não, completamente fora de mim. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Na hora que eu vi que o Arthur estava se alimentando com a fórmula, sem depender de mim para se alimentar, na hora que eu vi que ele não ia morrer se eu não conseguisse dar o leite para ele, já me acalmei bastante. Na hora que o Danilo arrumou essa estrutura aqui, nessa rede de apoio, acrescentou a nossa rede de apoio aqui, eu fui melhorando e aí, dia após dia, a mãe foi nascendo, né? A mãe aqui foi nascendo. E aí teve um dia que a enfermeira falou que não ia vir, porque ela tinha dormido aqui 3 dias seguidos. Aí no quarto dia ela já tinha um compromisso e ela não ia vir. E eu falei, tudo bem, daí você vem no outro dia. E a gente passou a primeira noite sem ninguém, né? Sem a enfermeira. E aí foi uma noite muito especial, foi uma noite que eu voltei a cuidar do meu filho. Eu tinha cuidado dele mesmo na primeira e na segunda noite, que era no hospital. E na terceira eu já tava meio frustrada, que era a noite aqui de casa, e depois eu não cuidei dele. Depois eu deixei ele na mão da enfermeira, na mão do Danilo, né? O Danilo ficava lá o tempo inteiro com ele, a noite inteira. Mas eu não cuidei dele. E aí, depois dessa noite que a enfermeira falou que não ia vir, foi muito bom ela ter falado isso, porque daí eu voltei a cuidar dele. E aí eu vi que eu conseguia cuidar do meu filho, sim. E que ele precisava era de mim, não era de enfermeira, não era de mais ninguém, era de mim. Aí sim, eu permiti que essa mãe, completamente despreparada, fosse nascendo um dia após o outro. Daí eu já cancelei a enfermeira, falei, não precisa vir mais, eu quero passar essas noites com ele. Aí virei uma super mãe, não deixa ele ficar com ninguém. Eu tava tipo, toma, cuida pra mim porque eu não consigo cuidar e agora ninguém cuida, só eu cuido, não chega perto. É, né? Agora o seu nenenzinho tá mamãe. Mas agora tá tudo bem, passou, a psicóloga veio mais uns dias.
Assim que eu percebi que eu tava bem, eu mesma já falei que não precisava vir. Desculpa a choradeira no meio do vídeo, mas na hora que eu lembro das sensações, nossa senhora, é foda. Você olhar pro seu bem mais precioso do mundo e não saber o que fazer, sabe? E é uma vida. É uma vida, gente. Uma vida que depende de você e você não sabe o que faz. É punk. Isso mexeu muito mesmo com a minha cabeça. Precisei desse tempinho pra me adaptar, né? Ao furacãozinho que chegou aqui em casa. E aí agora o diário do pós-parto, vocês vão acompanhando aí que eu vou postando todos os dias como é que estão nossas rotinas aqui. Todos os dias ou quase todos os dias, né? Eu não vou garantir que vai ser todos os dias porque vai ter dia que eu não vou conseguir. E vou trazendo os outros conteúdos também. Eu vou trazer depois um relato sobre a amamentação, contando o que eu estou passando, né, até agora, mas ainda tá muito cedo para falar sobre isso. Vamos deixar evoluir mais um pouquinho, depois eu venho falar. E eu vou trazendo também diários de pós-parto. Se você quiser algum assunto específico, me fala que daí eu te conto a minha experiência, quem sabe pode te ajudar, a gente pode trocar ideia, né? Obrigada pela companhia, desculpa a choradeira mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!